Fala Full Stack, beleza? Vamos continuar aqui. Essa aula, galera, é opcional, tá? Ela é para configuração do ambiente. Eu recomendo que vocês façam isso. Isso é mais exclusivo para quem está usando VS Code e eu recomendo que estejam usando VS Code. O PyCharm ele vai ser útil futuramente quando a gente trabalhar com umas frameworks ou com umas bibliotecas mais que usam mais recursos, né? Mas agora que a gente está começando, eu recomendaria o VS Code, tá? Então, se você puder trocar ou se você já tiver com VS Code, beleza. Mesmo porque ele consome muito menos recursos da nossa máquina por enquanto, tá? Só que agora eu vou fazer umas pequenas configurações no ambiente que vão ser úteis mais para frente também. Então, se você já quiser ir fazendo, é legal que você saiba como funciona, é legal você já saber como fazer, porque mais para frente a gente vai precisar fazer. Agora é opcional, mas no futuro vai ser necessário, tá? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, e isso não é opcional, isso realmente precisa ser feito, é instalar o pip. O pip é um pacote de instalação do Python. Então, toda a biblioteca, toda a dependência externa que a gente for instalar, que não for nativamente uma biblioteca nativa do Python, a gente vai precisar instalar através do pip, que é o pacote de instalação, né? Para quem já mexe para quem já mexe com Node ou com Linux, sabe, já tem mais ou menos uma noção de pacote de instalação. Seria como se fosse um apt, como se fosse um GTK, o yarn, algo desse tipo, tá? npm. No meu já está instalado. Primeira coisa que você vai fazer também na sua máquina, depois de instalar o Python, depois da última aula, né, você vai rodar esse comando aqui. Python -3 pip -- version, porque pode ser que já esteja instalado na sua máquina também. Caso não esteja, eu vou ensinar a instalar aqui na versão de Linux. Na versão do Windows não é difícil, provavelmente já foi instalado quando você instalou o Linux, né? Quando você instalou o Python. Mas caso não tenha sido, eu vou deixar aqui na descrição também como fazer para o usuário Windows, tá? No Linux, você vai fazer o seguinte: sudo apt install python 3 - pip, tá? Aí ele vai fazer toda a instalação. Eu não vou rodar aqui de novo porque já está instalado. Depois que ele fizer a instalação, você roda o comando para verificar a versão, para ver se ele foi instalado. Se eu não me engano, no Windows é quase a mesma coisa, só que você vai fazendo PowerShell, mas é praticamente a mesma coisa. Não é muito diferente não. Beleza? Depois de instalado o pip, que é o mais importante, a gente vai instalar o Flake 8. O Flake 8 é um formatador. Ele vai ajudar a gente a formatar os nossos códigos segundo o padrão da PEP 8, tá? Então, se o código estiver muito complexo, se o código não estiver batendo, ou se tiver coisas que não são boas práticas, o Flake 8 ele vai mostrar pra gente, tá? Para instalar aqui no Linux, é sudo python 3 -m pip install. Agora tá vendo que a gente tem que colocar o pip, porque ele é o pacote de instalação que vai ser chamado para instalar as dependências externas, né, as bibliotecas. Flake 8. Fazendo isso, ele vai fazer a instalação. O meu já está instalado aqui. Depois é só você vir python 3 -m flake 8 -- version. E ele vai mostrar, se já tiver sido instalado, ele vai mostrar a versão aqui, certo? Beleza, a gente já está quase terminando. E uma última configuração para quem está usando Linux, para quem está usando VS Code, a gente vai deixar o VS Code pronto para trabalhar com arquivos Linux. Beleza? Lembra que eu falei que se fosse a primeira vez que você estivesse abrindo o Python, iria abrir um pop-up, uma caixinha de diálogo falando para instalar a extensão? Caso não tenha aparecido ou caso você tenha ignorado, não sabendo o que era, não tem problema, tá? Vamos vir aqui Ctrl Shift P, no caso do Linux, não, ext install ms python. Para mim não vai aparecer mais porque já está instalado,
Mas você digitando esse comando, ele vai aparecer a estação do Python aqui. E aí é só instalar ela, tá? Essa extensão aqui, ó. Aí o meu tá disable, tá vendo? Mas aí é só instalar ela e tá ok. Ele vai dar suporte a várias coisas interessantes do Python. Você pode dar uma lida depois, porque ela é bem útil pra gente, tá? E no final, isso daí é bem opcional que eu vou fazer aqui agora, tá? Você vai em Preference. É mais para você conhecer mesmo. Se você for um usuário avançado, vai ser mais tranquilo. Mas se você não for, também não tem problema, é só para você conhecer. Caso você use lint para fazer formatação dos seus arquivos, você vai ter que escrever essas linhas aqui, ó. Python.lint enable true, Python.lint flake8 enable true, tá? Aqui, galera, nesse JSON tá as configurações padrão dos nossos formatadores e coisas do VS Code, tá? Então tudo que for relacionado a Python aqui, todas essas linhas relacionadas a Python, eu indico que você escreva, se for necessário, tá? Se você achar que é necessário. Só uma dica mesmo, não é nada obrigatório. Beleza? Então, galera, por enquanto é isso aí. Isso daqui foi um bônus, tá? Se você não entendeu, se você ficou confuso, fica tranquilo. Boa parte do que a gente fez aqui é opcional. Mesmo sem fazer nada disso, você rodando seus códigos no terminal aqui do VS Code, eles vão funcionar, tá? Isso daqui é mais uma formatação, um estilo de código, são coisas que a gente vai usar mais pra frente, e que é legal você já ir pesquisando, já entendendo como funciona, tá? Tá vendo que ele tá, ó, avisando que tem um erro aqui, ó. Não tem uma nova linha no final do arquivo. Isso é do Flake8, tá vendo? Por causa da extensão que eu tenho instalado aqui. E aí eu resolvo a situação aqui. Vai acontecer de ter muitos erros em códigos muito grandes, e aí fica difícil arrumar linha a linha. Por isso que eu instalei aquele formatador. Porque aqui no caso, eu venho aqui em Format Document ou Shift Ctrl I. Ele não está pegando porque eu não instalei um ambiente virtual aqui, não tem problema. Mas fazendo isso, ele resolve automaticamente para mim. Ele já joga automaticamente para outra linha, tá? Mas por enquanto é isso, galera. Próxima aula a gente já vai começar a codar mesmo, a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Então, fica ligado, marca aqui. Se você ainda não marcou o sininho, marca, se inscreve no canal para você não perder as próximas aulas, que as próximas aulas vão ser bem importantes. Já vai ter conteúdo e já vai ter exercício, beleza? Então, até a próxima. Tchau.